Capítulo 4. O valor salvífico da encarnação do Verbo, a união do Logos e no corpo humano. Com efeito, o Verbo não estava circunscrito ao corpo. Estava no corpo, sem deixar de estar simultaneamente em outras partes. Não movimentava apenas este corpo e deixava o universo privado de seu poder e de sua providência. Maior maravilha é que, sendo o Verbo, não era contido por um ser qualquer, ou melhor, ele próprio continha a todos. Desta forma, presente em toda a criação, por essência acha-se fora de tudo, mas em tudo está por seu poder. Estabelece a ordem em todas as coisas, estendendo a tudo e por tudo sua providência. Vivifica simultaneamente a cada um e a todos. Contém o universo e por ele não é contido. Somente no Pai está todo inteiro e sob todos os pontos de vista. Igualmente, estando em seu corpo humano e dando-lhe a vida, vivificava também todos os seres. Estava em todos e fora de todos. Fazia-se conhecido por seu corpo através das obras, e, no entanto, não era menos visível em sua operação sobre todos os seres. É peculiar a alma contemplar pelo pensamento até mesmo o que está fora do corpo, mas não agir fora do corpo, nem mover por sua presença o que se acha longe deste corpo. Com efeito, jamais um homem, pensando em algo que esteja longe, fala mover-se ou deslocar-se. Se alguém está sentado diante de sua casa e fica pensando no firmamento, não vai por isso mover o sol, nem fazer girar o céu. Sem dúvida, ele vê seu movimento e sua existência, mas continua incapaz de produzi-los. Tal não era o Verbo de Deus na natureza humana. Ele não estava ligado pelo corpo, ao invés, dominava-o de sorte que estava no corpo e em todos os seres, mas era exterior a todos e somente no Pai repousava. Mais admirável era que vivia como homem, enquanto Verbo. Porém, dava vida a todos os seres e enquanto o Filho estava junto do Pai. Assim, quando a Virgem o gerou, nada sofreu, nem a presença num corpo o machucou. Ao contrário, também santificou o corpo. Nem pelo fato de estar presente no universo, participa do bem de todos os seres, mas são eles, ao invés, que recebem do Verbo vida e nutrição. Quando o sol que ele criou e nós contemplamos, gira no céu, não é manchado pelos corpos terrestres que toca, nem some por causa das trevas. Ao contrário, ele ilumina e purifica esses corpos. Com maior razão, o Santíssimo Verbo de Deus, Criador, dono do sol, não foi maculado pelo corpo do qual se dava a conhecer. Antes, sendo incorruptível, santificava e purificava o corpo mortal, pois ele não cometeu pecado, mentira, nenhuma foi achada em sua boca. Quando, pois, os teólogos narram que ele foi gerado, comeu, bebeu, saibam ter sido o corpo, enquanto tal, que foi gerado e nutrido de alimentos adequados. Entretanto, o Verbo, que é Deus, unido ao corpo, dispunha em ordem o universo e pelas obras realizadas corporalmente, não se distinguia como homem, e sim como o Verbo que é Deus. No entanto, dele se diz tudo isso, porque não pertenciam a outro o corpo que comia, nascia, sofria, mas era do Senhor. Uma vez que se fizera homem, convinha-lhe essas expressões apropriadas ao homem, a fim de mostrar possuidor de corpo verdadeiro e não imaginário. Mas assim, como pelas obras percebiam-se estar ele corporalmente presente, igualmente nas obras realizadas pelo corpo, dava-se a conhecer como Filho de Deus. Por esta razão, ele clamava aos judeus incrédulos: se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de conhecerdes e conhecerdes sempre mais que o Pai está em mim e eu no Pai. Invisível, é notável através das obras da criação. De igual modo, feito o homem, mesmo se corporeamente se subtraísse aos olhares, verificar-se-ia através das obras que não era um simples homem,
mas o poder, o Verbo de Deus que os realizava. Efetivamente, dar ordens aos demônios e exorcizá-los não constituía obra humana, mas divina, pois, ao curar as doenças a que o gênero humano está sujeito, como julgá-lo ainda homem e não Deus? Com efeito, purificava os leprosos, faziam andar os coxos, abria os ouvidos aos surdos, dava vista aos cegos, em suma, afastava para bem longe dos homens doenças e fraquezas, de sorte que qualquer podiam contemplar a sua divindade. Quem de fato, ao vê-lo suprir deficiências congênitas, abrir os olhos de cegos de nascença, não compreenderiam que os nascidos dos homens dependem dele, ou demiurgo e artífice? Quem pode suprir deficiências inatas? Evidentemente é senhor também da geração dos homens. Por isso, ao descer ao meio de nós, no começo de uma virgem plasma para si corpo, a fim de que oferecer a todos notável prova de sua divindade. Pois quem o plasmou é também o artífice de outros corpos. Diante deste corpo nascido só de virgem, sem concurso de homem, quem não concluiria ser aquele que nele se manifesta também o artífice e senhor de outros corpos? Ao presenciar a substância da água transmutar-se em vinho, como não pensar ser o autor deste milagre o Senhor e Criador da substância das águas? Por isso, ele como dono caminha sobre o mar, passeia como em terra, oferecendo assim aos espectadores prova do seu domínio universal. E quando com pequena quantidade de alimento nutriu multidão, que da indigência passou à abundância, a tal ponto que saciou com 5 pães 5.000 homens e ainda sobejou outro tanto, demonstrava não ser outro senão o Senhor, com sua providência universal. Sem dúvida, convinha perfeitamente ao Senhor agir deste modo, a fim de que os homens, ignaros de sua providência relativa a todos os seres, e não conhecendo sua divindade através da criação, olhassem ao menos as obras por ele corporalmente realizadas, e daí extraíssem uma noção acerca do Pai, remontando, conforme já referi, do pormenor das obras à providência universal. Ao notarem seu poder sobre os demônios e esses confessassem ser ele seu Senhor, quem duvidaria ainda que ele é efetivamente Filho de Deus, sua sabedoria e seu poder? Sequer a criação ele permitiu manter em silêncio, mas, coisa estupenda, por ocasião da sua morte, ou até em vista do troféu alcançado sobre a morte, isto é, a cruz, toda a criação confessa não ser simplesmente homem aquele que corporalmente se manifesta e sofre, e sim, o Filho de Deus, e Salvador de todos. Quando o sol se escondeu, a terra tremeu, as montanhas se fenderam, todos ficaram apavorados. Esses prodígios mostravam que o crucificado era Cristo Deus, a criação era sua serva, enquanto o temor que se sentia atestava a presença do Senhor. Assim, portanto, o Verbo que é Deus se revelou aos homens por meio das obras. Seria consequente narramos agora o fim de sua vida e atividades corporais e expor de que maneira morreu. Tanto mais que se trata de ponto capital da nossa fé, comentando incessantemente pelo mundo inteiro. Ficará ciente de que ainda aqui o Cristo se revelou igualmente como Deus e Filho de Deus. A redenção mediante o sacrifício da cruz. Expusemos, de fato, só parcialmente e quando o quanto podemos compreender, a causa e a espécie de sua manifestação corporal. O Salvador, que no começo tudo fizera do nada, era o único que podia restituir a incorruptibilidade ao ser corruptível. Ninguém mais era capaz de restaurar os homens segundo a imagem, a não ser quem é a imagem do Pai. A nenhum outro competia transformar um ser mortal em imortal, senão a quem é a própria vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro podia ensinar quem era o Pai e eliminar o culto dos ídolos, senão o Verbo que estabelecera a ordem do universo,
único e verdadeiro Filho unigênito do Pai. Restava, contudo, ainda saldar a dívida de todos, pois todos, conforme mencionamos acima, deviam morrer, e esta foi a causa principal da sua vinda à terra. Por isso, após ter revelado sua divindade pelas obras, restava ainda oferecer o sacrifício por todos, entregando por todos à morte o templo de seu corpo, a fim de suprimir os obstáculos e libertá-los da antiga transgressão. Desta maneira, mostrar-se-ia mais forte que a morte, exibindo em seu corpo incorruptível as primícias da ressurreição universal. Não te surpreenda o fato de repetirmos frequentemente a mesma coisa, uma vez que nos referimos à benevolência de Deus. Expressamos igual conceito por muitas palavras, para não parecermos omissos e incorremos na censura de termos feito exposições insuficientes. É preferível expor-se à crítica de sempre repetir as mesmas coisas a omitir o que for necessário escrever. Na verdade, o corpo de Cristo era de substância idêntica à dos demais homens. Era corpo humano, e embora por novo prodígio nascido somente de uma virgem, era todavia mortal, e teve a sorte comum a seus semelhantes. Mas, por causa do advento do Verbo, não estava sujeito à corrupção, conforme as exigências da natureza. Com efeito, pela inabitação do Verbo de Deus, estava isento da corrupção. Assim, encontra-se no mesmo ser dois prodígios. A morte de todos se cumpria no corpo do Senhor, e de outro lado, a morte e a corrupção eram destruídas pelo Verbo unido a este corpo. Necessariamente era a morte, forçoso a de vir para todos, a fim de que a dívida comum fosse saldada. Ora, conforme disse, o Verbo, na impossibilidade de morrer, era imortal. Assumia um corpo capaz de morrer, a fim de por todos oferecer o que lhe era próprio, e através dos padecimentos por todos em sua encarnação, reduzir a nada o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar quem passara toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Conferir Hebreus 2, do verso 14 e 15. Sem dúvida, uma vez que o comum Salvador de todos por nós morreu, nós, os fiéis de Cristo, não sofremos mais a morte, como outrora sob a ameaça da lei, pois a sentença condenatória foi abolida. Além disso, tendo cessado e desaparecido a corrupção por obra da graça da ressurreição, resulta que, segundo a condição do corpo mortal, a decomposição corporal durará somente o tempo fixado por Deus para cada um, a fim de podermos obter uma ressurreição melhor. Hebreus 11:35. Com efeito, à guisa de sementes lançadas na terra, não perecemos na dissolução, mas somos semeados para ressuscitar, pois a morte foi abolida pela graça do Salvador. Em consequência, São Paulo, fiador geral da ressurreição, declarou: é necessário que esse ser corruptível revista-se de incorruptibilidade e que esse ser mortal revista-se de incorruptibilidade e esse ser mortal a imortalidade. Então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi absolvida na vitória. Ó morte, onde está o seu aguilhão? 1 Coríntios 15, 53 e 55. Pode, contudo, alguém interrogar: se era necessário que por todos Cristo entregasse o corpo à morte, por que não o deixou normalmente como homem, mas chegou ao ponto de ser crucificado? Mais condizente seria sair do corpo cercado de honras do que sofrer o ultraje de tal morte. Examina outra vez se esta objeção não será demasiado humana. Os acontecimentos acerca do Salvador são verdadeiramente divinos e de variadas formas dignos de sua divindade. Primeiro, porque a morte que sobrevém aos outros provém de fraqueza natural. Eles não podem durar muito e com o correr do tempo desfalecem. Por conseguinte,
ocorrem doenças, eles se debilitam e morrem. O Senhor, porém, não é fraco, ou antes, é o poder de Deus, o verbo de Deus, a própria vida. Se, pois, saísse do corpo de modo reservado no leito, conforme os demais, julgar-se-ia derivar o evento de fraqueza natural, sem que ele nada mais possuísse que os restantes. Mas sendo ele a vida, o verbo de Deus, que havia de morrer por todos, enquanto a vida e poder fortalecia o corpo por si mesmo. Mas a morte devia ocorrer, então aproveitou a oportunidade de oferecer um sacrifício, não por si, mas pelos outros. Não ficaria bem que adoecesse o Salvador se ele curava as doenças dos outros, nem que enfraquecesse o corpo, por meio do qual ele fortificava os debilitados. Por que, então, não impediu a morte como evitar a doença? Porque havia assumido o corpo como essa finalidade e não seria oportuno pedir a morte para não criar igualmente obstáculo à ressurreição. Também não seria adequado fosse a morte precedida por doença, para que não se atribuísse fraqueza ao que estava nesse corpo. Entretanto, não sentiu fome? Sim. Entretanto, não sentiu fome? Sim, sentiu fome peculiar ao corpo. E, no entanto, o Senhor que sustenta esse corpo não deixou que lhe sobreviesse a morte por inédia. Então morreu para resgate de todos, mas não experimentou a corrupção. O corpo ressuscitou intacto, visto pertencer ao que é a própria vida. Ora, dirá alguém, competia-lhe furtar-se a conjuração dos judeus, a fim de conservar imortal corpo? Ouça esse contraditor que nem isso convinha ao Senhor. Seria indigno do verbo de Deus, a própria vida, ocasionar ele próprio a sua morte corporal. Também não lhe convinha fugir da morte infligida por outrem. Seria antes o caso de procurá-la para eliminá-la. Por conseguinte, agiu bem por não sair do corpo de iniciativa própria e, de outro lado, não fingir as ciladas dos judeus. Tal conduta não assinalava a fraqueza do verbo, antes fazia com que fosse reconhecido como Salvador e vida, pois ele aguardava a morte para destruí-la e apresentava-se em prol da salvação de todos para consumar a morte que lhe seria infligida. Aliás, o Salvador vinha por termos a morte dos seres humanos e não a que lhe era destinada. Não deixou o corpo por morte natural a si, coisa impossível, sendo ele a própria vida, mas acolheu a morte das mãos dos homens, a fim de eliminar completamente a morte que lhe atacara o corpo. Além disso, conclui-se daí ser bem apropriado tal fim ao corpo do Senhor. Visava, sobretudo, a ressurreição que havia de operar em seu corpo. Assim, era erguer o troféu da vitória sobre a morte e manifestar aos homens todos a ressurreição. Assegurou-lhes que acabariam com a corrupção e a doravante os corpos tornar-se-iam incorruptíveis. Qual penhor e prova da fatura ressurreição geral? Conservava seu próprio corpo incorruptível. Seria, ao invés, inoportuno que o corpo houvesse adoecido e o verbo de Deus dele se separasse à vista de todos, pois, tendo curado as doenças alheias, deixaria sucumbir por moléstia o instrumento de seus milagres? Quem acreditaria ter ele sanado as enfermidades alheias se o templo de seu corpo se debilitasse? Ou ele se exporia ao ridículo por ser incapaz de curar a doença, ou se pudesse curar e não o fizesse, seria considerado pouco humano até mesmo relativamente ao próximo. Se, portanto, Cristo houvesse morrido sem doença, nem dor, em particular sozinho num canto ou um lugar deserto, ou em casa, ou tivesse conservado o corpo oculto em qualquer lugar e em seguida reaparecido subitamente, dizendo-lhe ter ressuscitado dos mortos, tudo isso assemelhar-se-ia antes a uma fábula. Com mais razão, não se lhe daria crédito se falasse de ressurreição, ponderando-se que absolutamente ninguém lhe presenciaria a morte. Importa que a morte preceda a ressurreição, pois jamais houve ressurreição sem morte prévia. Igualmente, se o corpo morresse de certo modo oculto, e se a morte for invisível e sem testemunhas, a ressurreição também teria sido invisível e não atestada.
Porque uma vez ressuscitado, havia de anunciar abertamente essa ressurreição, se tivesse deixado a morte se realizar em segredo? Porque teria podido aos olhos de todos expulsar demônios, dar a vista aos cegos de nascença, transformar a água em vinho, e por esses fatos tornar crível ser o Filho de Deus, e não teria podido perante todos igualmente mostrar incorruptível seu corpo mortal, a fim de se acreditar que ele é a vida? Como teria sido possível aos discípulos pregar audaciosamente a ressurreição, se primeiro não lhe fosse facultado afirmar que ele morrera? Ou como se lhe daria crédito ao afirmarem primeiro a morte e em seguida a ressurreição, se não houvesse encontrado testemunhas da morte entre os mesmos aos quais falavam com tanta audácia? Se mesmo assim, apesar de ter sido a morte e a ressurreição realizadas à vista de todos, os fariseus contemporâneos recusaram crer e ainda forçaram as testemunhas oculares da ressurreição a negá-la. Se tudo isso tivesse realizado secretamente, que pretexto não teriam imaginado para defender a sua incredulidade? Mas então, de que forma mostraria ele o término do domínio da morte e sua vitória sobre ela, se primeiro não houvesse convocado ao tribunal publicamente, a fim de provar pela incorrupção do seu corpo, está ele doravante morta, aniquilada? Cabe-nos responder de antemão as prováveis réplicas. Ora, talvez ainda se afirme o seguinte: se devia a morte suceder diante dos olhos de todos e de determinadas testemunhas para dar crédito à ressurreição, também deveria ele excogitar uma espécie de morte gloriosa, para ao menos escapar da ignomínia da cruz. Mas, se assim agisse, prestar-se-ia a suspeita de não ser bastante poderoso contra qualquer espécie de morte, mas somente contra a que cogitasse para si, e não faltaria novamente pretexto para negar a ressurreição. Consequentemente, adveio ao corpo não um tipo de morte inventando por ele próprio, e sim pelas maquinações dos inimigos, a fim de que ele destruísse precisamente a morte que esses infligiram ao Salvador. Qual genuíno atleta, grande pela prudência e valor, não escolheu os adversários, a fim de não incorrerem na suspeita de covardia diante de algum deles, mas deixou a escolha aos espectadores, principalmente se hostis, para esmagar o que eles de comum acordo lhe opõem, e ser considerado o mais forte de todos. Igualmente, nosso Salvador e Senhor, Cristo, vida do mundo, não inventou um gênero de morte para si, evitando a aparência de estar com medo de outrem, mas aceitou e suportou a morte ocasionada por outros, sobretudo seus inimigos, morte por esses considerava temível, ignominiosa e abominável, e morte de cruz. E assim, destruindo-a, induziu a crer-se ele a vida que aniquilaria inteiramente o poder da morte. Aconteceu, portanto, algo de admirável e espantoso. A morte ignominiosa que eles queriam lhe infligir tornou-se o troféu da vitória contra a morte. Não quis morte como a de João por decapitação, nem ser partido ao meio como Isaías, querendo conservar mesmo após a morte o corpo inteiro e indiviso, a fim de não dar pretexto aos que tentassem dividir a igreja. Esses argumentos são para os de fora, que acumulam raciocínios sobre raciocínios. Mas, se alguns dos nossos perguntam, não guiado por espírito contencioso, mas desejoso de se instruir, por que motivo Cristo não suportou outra espécie de morte que a da cruz? Saiba que nenhuma outra nos seria mais proveitosa. Por conseguinte, foi esta justamente que o Senhor padeceu por nós. Se vinha carregar a maldição que sobre nós pesava, de que modo ter-se-ia tornado maldição? Se não sofresse a morte dos malditos? Tal é, efetivamente, a morte na cruz. Pois está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Além disso, se a morte do Senhor é redenção, para todos, se esta morte derruba o muro de separação,
e realiza a convocação dos gentios como nos teria ele chamado se não tivesse sido crucificado? De fato, somente na cruz se morre com as mãos estendidas. Era conveniente que o Senhor suportasse esta espécie de morte e estendesse as mãos. Como uma atrairia o antigo povo de Deus e com outra os gentios, reunindo os dois povos em si mesmo. Ele próprio asseverou, dando a entender por qual morte resgataria os homens. E quando eu for elevado na terra, atrairei todos a mim. Ademais, o inimigo do gênero humano, o diabo, caído do céu, erra pelas religiões inferiores do ar. Exerce o império sobre os outros demônios, que se lhe assemelham pela desobediência, e por intermédio desses, produz fantasmas para os que se deixam seduzir e tentam impedir os que procuram subir. O apóstolo afirma sobre este assunto: conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O Senhor, portanto, veio abater o diabo, purificar o ar, abrir-nos o caminho para a subida ao céu, conforme afirma o apóstolo, através do véu. Isto é, sua carne, sua morte o realizou. Mas qual morte senão a morte nos ares? Isto é, a da cruz. Morre nos ares apenas quem morre crucificado. Por conseguinte, foi razoável que o Senhor sofresse tal morte. Dessa sorte, elevado nas alturas, purificou o ar nas maquinações do diabo e dos demônios. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago, do Lucas 10:18. E reabriu para nós o caminho ascendente para o céu, dizendo ainda: ó príncipe, levantai vossas portas, e levantai-vos antigas portas. Salmo 23:7. Ora, o verbo não necessitava que se lhe abrisse as portas, pois é o Senhor de tudo. Criatura alguma está fechada diante do Criador. Nós, contudo, precisávamos dessa abertura e então ele nos transportou ao céu por meio de seu próprio corpo. Da mesma forma que por todos entregou o corpo à morte, também abriu a estrada que conduz às alturas do céu. A ressurreição de Cristo e o dom da incorruptibilidade. Sua morte por nós na cruz foi, portanto, perfeitamente conveniente e adaptada. Ver-se ter tido causa inteiramente racional e perfeitamente justificada. Não existia modo melhor de operar a salvação do mundo que a cruz. Assim sendo, não quis ficar invisível na cruz, mas tomou a criação inteira por testemunha da presença de seu demiurgo. Não deixou o templo de seu corpo aguardar muito tempo, mas, comprovada a morte após a luta, logo ressuscitou ao terceiro dia, erguendo qual troféu da vitória sobre a morte, a incorruptibilidade e impassibilidade obtidas nesse corpo. Teria podido, sem dúvida, imediatamente ressuscitar o corpo morto e apresentá-lo vivo, mas o Salvador não o quis, por sábia previdência. No caso de manifestar imediatamente a ressurreição, alguém poderia replicar que não estivera inteiramente morto, ou que a morte não o tocara de modo algum. Se morte e ressurreição se sucederam sem intervalo, a glória da incorruptibilidade permaneceria incerta. Por isso, no intuito de demonstrar que o corpo estava bem morto, o Verbo deixou passar um dia intermediário e no terceiro apresentou-se a todos incorrupto. Querendo provar a morte do corpo, ressuscitou ao terceiro dia. Ora, se houvesse esperado mais tempo para ressuscitar um corpo já totalmente corrompido, suscitaria talvez incredulidade, como se não se tratasse de seu corpo, mas de outro. Provavelmente, decorria algum tempo, surgiria recusa de credibilidade na aparição e esquecimento do sucedido. Por esse motivo, não tardou além de 3 dias, nem deixou aguardarem por muito tempo os que haviam ouvido referir-se à ressurreição. Ora, enquanto eles tinham ainda nos ouvidos o som da sua voz, os olhos ainda o buscavam, os espíritos se mantinham em suspenso, enquanto viviam ainda na terra e nos mesmos lugares
que o mataram e podiam atestar a morte corporal do Senhor, o Filho de Deus apresentou-se imortal e incorrupto o corpo que estivera sem vida pelo espaço de 3 dias. Evidenciou-se que se estivera inanimado não fora por fraqueza do verbo que o inabitava, e sim para ser nele destruída a morte por virtude do Salvador. Prova notável e testemunho evidente da destruição da morte e de representar a cruz a vitória por ele obtida sobre a morte, já sem vigor, verdadeiramente morta. E é a seguinte: todos os discípulos de Cristo a desprezam, marcham contra ela, sem temor e pelo sinal da cruz e a fé em Cristo, calcam-na aos pés como um cadáver. Outrora, antes do advento divino do Salvador, os defuntos eram chorados porque destinados à corrupção. Entretanto, após ter o Salvador ressuscitado seu corpo, ela cessou de ser pavorosa. Os fiéis de Cristo calcam-na aos pés como um nada e preferem morrer a renegar a fé em Cristo. Então, estão cientes de que, ao falecerem, não perecem, mas vivem, e a ressurreição os fará incorruptíveis. Eita glória! Nossa! E o diabo, que outrora pela morte insultava malignamente os homens, agora, uma vez surpresas as dores da morte, é o único verdadeiramente morto. Comprova tal afirmação o seguinte fato: antes de crerem em Cristo, os homens olhavam a morte com coisa terrível e dela não tinham pavor. Ao contrário, uma vez acolhidas a fé e a doutrina, de tal modo desprezam a morte que se lançam ardorosamente para ela e tornam-se testemunha da vitória do Salvador sobre a morte através da ressurreição. Apesar da idade, as crianças apressam-se para a morte. Exercitam-se para ela não somente homens, mas também mulheres. A morte de tal forma se enfraqueceu que as próprias mulheres, outra horas por elas iludidas, riem-se dela, como de ser inanimado e inerte. Se um tirano, vencido por um rei valoroso, acha-se ligado de mãos e pés, os transeuntes dele zombam, batem-no, maltratam-no, sem qualquer receio de sua raiva e crueldade, por causa do rei vencedor. Assim também a morte, uma vez vencida e desonrada pelo Salvador, de mãos e pés amarradas, é pisoteada pelos que caminham em Cristo, os quais, lhe prestando testemunho, zombam da morte e insultam-na, repetindo as palavras da Escritura: morte, onde está a tua vitória? Inferno, onde está o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Seria prova insignificante de fraqueza da morte? Ou demonstração falha da vitória alcançada sobre elas pelo Salvador? E o fato de que as crianças e jovens em Cristo menosprezam a vida presente, prontas para morrer? O homem naturalmente receia a morte e a decomposição do corpo. Coisa estupenda. Quem se revestiu da fé na cruz despreza esse sentimento natural e, por causa de Cristo, não tem medo da morte. O fogo tem naturalmente a propriedade de queimar, mas conta-se que existe uma matéria que não teme a labareda do fogo, mas lhe demonstra antes a fraqueza, como se diz no amianto dos indianos. E se alguém, permanecendo cético diante desse propósito, quer fazer a experiência do que foi dito, revestirá a substância não inflamável e se lançará ao fogo, e doravante crerá imediatamente na fraqueza do fogo. Ou se alguém deseja ver o tirano aprisionado, deve necessariamente fazer-se presente no país e no reino do vencedor, para ver privado de sua força aquele que os outros temiam. Semelhantemente, se alguém é incrédulo, mesmo após provas importantes, após tantos mártires suscitados no Cristo, após a derição preparada cotidianamente à morte por aqueles que honram no Cristo, se eles hesitam ainda e se pronunciam a respeito da destruição da morte e de seu fim, faz bem de se admirar de semelhante coisa, contanto que não se endurece
na descrença e que não tenha a imprudência de negar os fatos tão evidentes. Mas como aquele que usou o amianto reconhece que este é não inflamável, e aquele que quer ver o tirano aprisionado passa no reino do vencedor. Do mesmo modo, aquele que não crê na vitória sobre a morte, que receba a fé do Cristo e se põe à sua escola. Ele verá a impotência da morte e a vitória alcançada sobre ela. Numerosos são aqueles que permaneceram, de início, incrédulos e zombeteiros. Depois se tornaram crentes e desprezaram a morte a ponto de se tornarem mártires de Cristo. Mas se, graças ao sinal da cruz e à fé no Cristo, a morte é calcada aos pés, é manifesta ao julgamento da verdade que nenhum outro senão Cristo em pessoa não alcançou esse troféu e essas vitórias contra a morte, e que ele a reduziu à impotência. Se a morte atormentava no começo e por isso era temível, mas que no presente, após a vinda do Salvador, a morte de seu corpo e sua ressurreição, esta morte se encontra desprezada. É visível que ela foi arruinada e vencida pelo Cristo elevado sobre a cruz. Quando, após a noite, o sol aparece e ilumina toda a face da terra, não há nenhuma razão de duvidar que este sol que espalha por toda a parte a luz é também aquele que expulsou as trevas e tudo iluminou. Assim, pois que a morte é desprezada e calcada aos pés deste a manifestação salutar do Salvador no corpo e na sua morte sobre a cruz. É evidente que é o mesmo Salvador que apareceu num corpo, destruiu a morte e cada dia faz ver em seus discípulos seus troféus contra ela. Com efeito, ao notar que os homens, naturalmente fracos, lançam-se na morte, sem se deixarem intimidar pela corrupção do túmulo, nem temerem a descida aos infernos, e, além disso, desejarem ardentemente a morte, sem temor das torturas e por Cristo preferirem a vida presente. Esse impulso para a morte, quando se observam homens e mulheres, jovens e crianças a correrem rapidamente à morte, pela fé em Cristo, quem seria bastante tolo ou incrédulo, que teria espírito tão cego para não compreender e refletir que é Cristo, a quem esses prestam testemunho, que dá e obtém para cada um a vitória sobre a morte, destruindo seu poder em cada um dos que nele têm fé e trazem o sinal da cruz? Quem vê uma serpente calcada aos pés, sobretudo se conhece sua anterior crueldade, não duvida de que esteja morta ou tenha perdido as forças, a menos que se trate de perturbado mental, ou que nem mesmo seus sentidos corporais estejam sadios. Quem ainda, ao ver crianças desafiarem um leão, não compreenderam que ele está morto e perdeu o vigor? Vê-se com próprios olhos que tal é a realidade. Assim, se os fiéis em Cristo desafiam e desprezam a morte, ninguém duvide nem recuse crer ter Cristo aniquilado a morte, cortando e arruinando a corrupção. Nossas palavras contêm prova ponderável de ter sido eliminada a morte e constitui a cruz do Senhor troféu contra ela. Cristo, Salvador comum e verdadeira vida, ressuscitou seu corpo, doravante imortal. A demonstração extraída dos fatos é mais clara que todos os discursos para os que conservam um bom estado aos olhos espirituais. Se, conforme as conclusões de toda a reflexão, a morte foi eliminada e todos por Cristo a pisoteiam, com maior razão ele próprio, em seu corpo, calcou aos pés e a venceu. Se a morte por ele pereceu, quem lhe restava senão ressuscitar o corpo? Qual o troféu de vitória? Como apareceria a derrota da morte se o corpo do Senhor não tivesse ressuscitado? Se não se julgar ser esta demonstração suficiente da ressurreição, é possível confirmar nossas palavras por fatos evidentes. Um morto
Nada mais pode fazer. Sua lembrança vai até o túmulo e logo se extingue. Aos vivos somente pertence a ação e influência sobre os homens. A quem quiser é possível essa constatação. Se julgar de acordo com o que vê, confessará que é verdade. Se o Salvador, de tal forma, age entre os homens e invisivelmente persuade todos os dias, em toda parte, grande multidão de gregos e bárbaros a nele crer e a escutar sua doutrina, como seria possível ainda hesitarmos e perguntarmos se o Salvador ressuscitou, se Cristo está vivo, ou melhor, se ele é a própria vida? Seria um morto capaz de penetrar no coração dos homens, fazer com que renegassem as leis de seus pais e abraçassem a doutrina de Cristo? Ou se não age, o que é próprio de defunto, como pode fazer com que homens vivos e ativos parem de agir o adultério, cesse de adulterar, o homicida deixe de assassinar? Ou se não age o que? O próprio pode. Ou se não age o que é próprio de defunto, como pode fazer com que homens vivos e ativos parem de agir? O adúltero cesse de adulterar, o homicida deixe de assassinar, o injusto desista de sua cupidez, o ímpio se transforme em impiedoso. Se Cristo não ressuscitou, se não passa de defunto, como consegue expulsar, perseguir, derrubar os falsos deuses que os ímpios afirmam serem vivos e os demônios por eles adorados? Nomeiem-se Cristo e a fé nele, e logo a idolatria é arruinada. As ilusões demoníacas são refutadas. Demônio algum suporta esse nome, basta ouvi-lo e é afugentado. Tudo isso não é obra de morto, ao contrário, é próprio de vivo e até mesmo de Deus. Aliás, seria ridículo afirmar serem vivos os demônios por eles afugentados, os ídolos derrubados e declarar morto quem os expulsa. Por seu poder fala-os desaparecer e é reconhecido por todos como Filho de Deus. Levantam contra si mesmo grave argumento os que recusam crer na ressurreição. Se os demônios e deuses por eles adorados não perseguem esse Cristo que eles asseveram estar morto, mas ao invés é Cristo quem comprova estarem todos eles mortos. É verdade que em um morto nada pode fazer. No entanto, o Salvador opera diariamente tantos prodígios, atrai a piedade, persuade a prática da virtude, ensina a imortalidade, conduz ao desejo do céu, revela o conhecimento do Pai, inspira força contra a morte, mostra-se a cada um e destrói a impiedade dos ídolos. Tais coisas não fazem os deuses e demônios dos infiéis, enquanto, ao invés, apenas a presença de Cristo faz deles uns mortos, que apenas têm aparência vã e oca, pois o sinal da cruz elimina toda a magia, reduz a nada os encantamentos. Os ídolos não são abandonados e menosprezados, cessam os prazeres desordenados e todos olham da terra para o céu. De quem se afirmará quem está morto? Cristo que fez tudo isso? Mas um morto não age. Ou se trata de alguém que não tem atividade alguma, já é inanimado? Tal é o caso dos demônios e dos ídolos, semelhantes a seres mortos. O Filho de Deus, porém, vivo e atuante, opera cada dia, realizando a salvação de todos. Entretanto, a morte está condenada a perder cada dia mais seu vigor. Os ídolos e os demônios assemelham-se cada vez mais a seres mortos, e ninguém pode mais ficar na incerteza sobre a ressurreição do corpo de Cristo. Se alguém recusasse crer na ressurreição do corpo do Senhor, mostraria ignorar o poder do Verbo, na sabedoria de Deus. Se o Verbo assumiu o corpo e fê-lo seu de modo consequente e racional, conforme demonstrou nossa exposição, quem havia de fazer o Senhor de seu corpo? Ou qual devia ser o fim desse corpo em que o Verbo entrara? Impossível não morrer, por ser mortal e haver sido entregue à morte pela salvação de todos. Era justamente para isso que o Salvador o plasmara. Permanecer na morte
porém não era possível, ponderando-se que se tornara o templo da vida. Assim morreu enquanto ser mortal, mas ressurgiu por causa da vida que nele estava, e suas obras são o sinal de sua ressurreição. Quem recusar crer na ressurreição porque não vê, cuide de que negue também aos incrédulos o que está na natureza das coisas, pois é o próprio Deus, ser invisível, mas através das obras dá-se a conhecer, segundo o mencionado mais acima. Se as obras não existem, eles têm razão de não acreditar no que é invisível. Mas, se estas obras clamam e claramente o demonstram, por que negam propositalmente a vida revelada com tamanha evidência pela ressurreição? Se tem o espírito obcecado, ao menos verifiquem com os sentidos externos o incontestável poder de Cristo e sua divindade. Romanos 1:20. O cego não vê o sol, mas ao menos recebe seu calor. Sabe que existe um sol acima na terra. De forma semelhante, nossos contraditores, que não querem crer, cegos no cume do espírito em relação à verdade, ao menos ao notarem com que força os outros creem, não neguem a divindade de Cristo e a ressurreição de que é autor. É evidente que se Cristo estivesse morto, não afugentaria os demônios, nem despojaria os ídolos. Os demônios não obedeceriam ao morto. Como basta seu nome para visivelmente pô-los em fuga? É claro que não está morto. Tanto mais que os demônios, vendo o que os homens não veem, podem verificar se Cristo é defunto e não lhe obedecerem. Agora, porém, os demônios veem o que os ímpios não creem, que ele é Deus. Por isso, todos fogem, caem a seus pés, repetindo as frases que gritavam quando ele ainda estava nesta vida. Sei que tu és o Santo de Deus. E ainda, que existe entre mim e ti, Filho de Deus. Peço-te que não me atormentes. Uma vez que os demônios o reconhecem e suas obras atestam o seu favor todos os dias, é claro, e ninguém devia resistir com imprudência à verdade, que o Salvador ressuscitou o seu próprio corpo e que é o verdadeiro Filho de Deus. De Deus saiu, como verbo nascido do Pai, sabedoria e poder, que assumiu nos últimos tempos um corpo em prol da salvação de todos e ministrou à terra inteira ensinamentos acerca do Pai. Destruiu a morte, deu a todos a graça da incorruptibilidade, prometendo a ressurreição, ressuscitando seu corpo qual primícias e exibindo-no com qual troféu da vitória sobre a morte e a corrupção pelo sinal da cruz.